vocês. Compartilhe a tela. Só para poder relembrar as estruturas principais e básicas dos peixinhos cartilaginosos que são marcantes para a gente. Nessa região, que é a região onde ficam as ampolas de Lorenzini, eles têm as fendas branquiais abertas, tá? São visíveis. Eles vão apresentar essa clasper, que são essas nadadeiras modificadas que ficam aqui, vou mostrar. A nadadeira caudal é desigual, então a gente chama de heterocerca, tá? Você tem a parte de cima maior do que a parte de baixo. E é bem comum eles apresentarem também uma válvula espiral, que é isso aqui, ó, fica dentro do intestino, e essa estrutura que é cartilaginosa, ela gira. Aí ela favorece a dispersão dos nutrientes ao longo do intestino e o contato com a superfície do intestino, tá? Então, a estrutura ligada à absorção de nutrientes. Quero lembrar que, do ponto de vista da fisiologia também, os peixes apresentam um coração com somente duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E a circulação neles é única e incompleta. O que eu estou chamando de única? O coração passa uma vez só, o sangue passa uma vez só pelo coração. Então, assim, ó, o sangue passa pelo coração, vai ser bombeado pelas brânquias, vai seguir para o corpo, que vai para o coração de novo, e aí fica fazendo esse ciclo. É diferente, se você está revisando fisiologia humana recentemente, isso é diferente da circulação que acontece em todos os outros grupos de animais. Em todos os demais grupos de animais, incluindo os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né, nos tetrápodes, o sangue passa pelo coração duas vezes. Então a gente fala que a circulação ela é dupla. Então o sangue vem do corpo e entra no coração, é bombeado dali para os órgãos de trocas gasosas, pulmões, por exemplo, retorna para o coração para ser bombeado de novo para o restante do corpo do organismo, tá? Aqui você tem somente um átrio e um ventrículo, então duas cavidades, o coração, do ponto de vista fisiológico, bem primitivo comparado com o nosso, os mamíferos, por exemplo, e o sangue passa por ele uma vez só. Total mistura de sangue arterial com venoso, tá bom? Lembrando que o sangue arterial é o rico em oxigênio e que o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. E que, apesar do nome, não dá para atribuir universalmente que sangue arterial percorre artérias e sangue venoso percorre veias, apesar do nome sugerir isso. Lembra que na artéria e na veia pulmonar, na fisiologia humana, isso é invertido, né? A artéria pulmonar está passando sangue venoso e a veia pulmonar está retornando sangue arterial. Então, aproveitar para fazer um link com fisiologia humana, cuidado com essa pegadinha, tá bom? Enfim, como eu disse para vocês, eu deixei algumas características já escritas, e aí a nossa ideia aqui é a ideia do seguinte, queridos, alguns desses seres, entre os peixes ósseos, né, eu falei principalmente sobre as características dos peixes cartilaginosos, entre os peixes ósseos, eu vou ter algumas características ligadas que vão ser diferentes, vou colocar dessa forma. Nadadeira deles apresenta um formato homogêneo, aí homocerca, a parte de cima e a parte de baixo são mais uniformes, tá? O esqueleto, obviamente, né, já tem aquela mineralização óssea que nós conhecemos do nosso próprio esqueleto. Outra característica que é exclusiva desse grupo de criaturas, queridos, a bexiga natatória. Bexiga natatória, queridos, é um órgão que ajuda o peixe a fazer uma regulação da densidade dele. Você vai lembrar o seguinte, que dependendo da densidade da criatura, ela afunda ou flutua na água. Mas existe meio termos, não é simplesmente afundar ou simplesmente flutuar. Às vezes, cara, a criatura quer ficar parada em uma determinada profundidade. Para poder fazer isso, ele basicamente bombeia ar, bombeia gases para dentro da bexiga natatória. E dentro dessa jornada, ele vai conseguir, como se fosse tipo um submarino, tá? Ele vai conseguir controlar a profundidade que ele fica sem ter que nadar. Um peixe cartilaginoso nada o tempo todo, tá bom? Tem essa jornada também. Então, do ponto de vista de órgãos exclusivos, lá nos cartilaginosos, eu tinha a válvula espiral e eu tinha o clasper, que eram as nadadeiras sexuais, né? Aqui nos peixes ósseos, essa bexiga natatória é uma exclusividade desse grupo de criaturas. Em alguns grupos de peixes,
como já armazena ar, a bexiga natatória, cara, acabou se tornando um órgão, uma estrutura que, além dessa questão da regulação da densidade, da profundidade da criatura, se estabelece como uma estrutura também de trocas gasosas. Aí a gente tem alguns peixes que são chamados de peixes pulmonados. Tem peixes amazônicos que têm essa característica. A Amazônia, bem como o Pantanal, passa por uma situação que você tem períodos de cheia e aí períodos de estiagem, né? Períodos de seca. E é muito comum, cara, se formar, por conta do relevo na região, alguns lagos e alguns rios que são temporários. E aí, quando abaixa, vai diminuindo a quantidade de água, alguns peixes acabam ficando presos em poças de lama. Os peixes pulmonados, vocês já devem ter visto vídeos disso circulando pela internet. Muitos peixes pulmonados, caras, eles ficam respirando mesmo no ar e eles vão se debatendo até chegar num veio de água mais próximo, tá bom? O beta também é desse jeito, peixe em beta. Tanto que você não precisa instalar no aquário aquela bombinha para poder oxigenar a água, porque ele fica mesmo fazendo a respiração, né, pelas brânquias, e frequentemente você vê o beta subindo na superfície. Então, caso o metabolismo do bichinho sinta necessidade, ele pode complementar a respiração com essa parte de um pulmão primitivo. Diferentemente dos condrites, que apresentam cloaca, os osteites apresentam ânus. Paladino, tem um atalho para poder decorar isso? Condrite, cloaca, CC, beleza? É só um atalho mental, mas é uma ajuda aí. Aí, qual que é o rolê? Diferentemente dos peixes cartilaginosos, em que você tem as fendas branquiais visíveis, você vê um tubarão de lado para ver as aberturas, aqui os peixes ósseos apresentam opérculo. Então eles apresentam uma estrutura que tampa as guelras, as brânquias, tá bom? É uma característica desse grupo de criaturas. Só um instantito. Chegou a notificação aqui para mim. Por algum motivo ele não está mostrando, mas eu vou continuar clicando aqui até ele... Eu vou interromper rapidamente o compartilhamento de tela. Ah, apareceu agora. Nenhum problema, cara, eu repito. Em alguns espécimes dos peixes ósseos, a bexiga natatória, em alguns clados, em alguns táxons, a bexiga natatória, como já armazena ar, ela evoluiu e aí ela faz também trocas gasosas. Aí a criatura tem a respiração por brânquias e também tem uma estrutura que faz com que ele faça trocas gasosas de maneira atmosférica. Então, ele pode complementar a respiração branquial com respiração pulmonar. Não é um pulmão propriamente dito, desenvolvido como acontece nos anfíbios, nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Ainda é por isso que a gente fala de peixe pulmonado. Tá? Mas em algumas dessas criaturas, a bexiga natatória pode atuar além dessa regulação, tá bom? Com a ideia também de complementar a respiração. Vou colocar dessa forma. Vou voltar para a apresentaçãozinha. Estamos... Ah, eu lembrei de um negócio. Tem uma outra diferenciação entre eles, né? Peraí, Rapidex. Queridos, é uma generalização, tá? Mas, em geral, os de água doce vão excretar amônia, enquanto os de água salgada vão excretar ureia. Esse rim mesonéfro, você tem diferentes grupos de rins. Eu separei um slide para poder mostrar isso para vocês. Existe rins diferentes em relação à complexidade e ao arranjo dos túbulos seminíferos, tá? Dos túbulos contorcidos, seminíferos não, seminífero é reprodutor. Dos túbulos contorcido proximal, distal e alça de Henle, do jeito que esses túbulos ali dentro dos néfrons se organizam, tem diferentes categorias de rins. Eu separei um slide para poder mostrar com imagens para a gente poder associar o que eu estou chamando de rins mesonéfro.
eu só vi uma questão de vestibulares no comecinho dos anos 2000 de uma universidade privada, perguntando detalhes sobre esse esquema de qual é o tipo de... Nunca mais vi isso aparecer. Eu coloco nas aulas porque vai que, né? Então tem essa ideia. Queridos, só para poder te lembrar, as criaturas, em geral, dentro do reino animal, a gente analisa 3 tipos de eliminação de excretas nitrogenadas. O que é uma excreta nitrogenada? A digestão enzimática de ácidos nucleicos e de proteínas, principalmente, vai fazer com que a gente tenha a formação de resíduos metabólicos secundários ou metabólitos secundários, tipo resíduos do processo de digestão, vou colocar dessa forma, tá? E alguns desses resíduos, queridos, acumulados no organismo, eles são tóxicos. Existem 3 principais que são discutidos dentro do ensino médio, mas dentro do reino animal existem outros, tá? É a amônia, que é extremamente tóxica e muito solúvel em água. Então, em geral, as criaturas que excretam amônia são criaturas que têm uma disponibilidade muito grande de água. Olha o tanto que faz sentido, meus amores. Pensa em osmorregulação. Vou aproveitar esse tempo nosso aqui para a gente fazer uma revisão daquela parte de transporte através da membrana, saca? Meio hiposmótico, hiperosmótico, isosmótico. Lembra dessa ideia? Então, vamos só relembrar qual que é o rolê. Olha só. Se você é um peixe de água doce, o seu lado interno, contendo os seus sais, suas proteínas, em geral, é mais concentrado do que o ambiente, a água em que o peixe está. Então, a água tem uma tendência de entrar no corpo do peixe. Então, ele tem uma tendência a ter uma quantidade grande de água disponível. Ele excreta amônia, extremamente tóxica e que precisa de muita água para ser eliminada. O peixe de água doce vive essa situação. Olha o peixe de água salgada, mano. O ambiente é mais concentrado do que o corpo dele, em relação a sais, enfim. Então, o ambiente é hiperosmótico em relação ao corpo do peixe. A água tem uma tendência a sair do corpo do peixe. Então, cara, ele não pode se dar o luxo de ter uma excreta nitrogenada que depende de uma grande quantidade de água para ser eliminada. Por quê? Porque não, por causa dessa diferença osmótica, ele já perde água naturalmente. Então, a evolução seleciona os peixes que têm eliminação de ureia, que é um outro tipo de composto nitrogenado, que nem é tão tóxico quanto a amônia, então pode ficar armazenado na corrente sanguínea em uma quantidade um pouco mais elevada, mas que não depende da mesma quantidade de água. Ele pode ser eliminado com uma quantidade menor de água, beleza? Queridos, em biologia, as características das criaturas muitas vezes precisam ser memorizadas, né? Mas se você fizer algumas associações, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma associação química, né, de gradiente, por exemplo, para poder chegar num raciocínio de entender por que o peixe de água doce elimina a amônia, que precisa de muita água, enquanto o peixe de água salgada, ósseo, elimina a ureia, tá bom? Em geral, os peixes cartilaginosos eliminam a amônia, tá? Em geral. E aí você vai lembrar que grande parte dos peixes cartilaginosos é de água salgada, tá? Apesar de existirem raias também de água doce. Dando seguida aqui. Segmento. Tá bom. Diferenças entre grupos de peixes ou subdivisões de grupos de peixes dentro dos ósseos. Esse actinopterígio ou actinopterígios é esse peixe comum que você está acostumado. São os peixes que você conhece em geral. A nadadeira do bichinho não é uma pata. Isso aqui não são ossos, tá bom? Então, você tem, na verdade, vários espinhos ou espículas e membrana desse epitelial membranoso entre elas, né? Não só epitelial, mas tem conjuntivo também, e algumas delas têm cartilagem, tá? Aí entre esses espaços. Aí, esse grupo de actinopterígio são esses peixezinhos com nadadeiras tradicionais, nadadeiras mais comuns. Quando eu estou falando comuns, pensa no peixe. Essa é a nadadeira mais comum que eles têm, tá bom? E aí, existe um grupo de peixes que grande parte deles já está extinto. Eu vi um vídeo e depois não consegui encontrar mais.
o vídeo. Sabe aquele negócio que você vê na hora, não salva no YouTube? A gente filmou um bicho desses embaixo d'água, cara, é muito estranho, porque essa galerinha aqui, que é esse Sarcopterygium, eles já têm osso aqui na estrutura, ó. Você vai encontrar isso nos materiais didáticos com esse termo aqui, ó, nadadeira lobada, lobo, porque tem uma dilatação aqui onde já começa a ter ossos. E essas criaturas são consideradas antepassados dos tetrápodes exatamente porque, apesar de não terem patas, eles já têm a estrutura que num futuro evolutivo formaria as nossas patas, beleza? É muito estranho ver essa criatura se deslocando, porque é o seguinte, é peixe, tá? Você olha, você vê o formato de peixe, esse formato parece um torpedo e tudo mais, aí o bichinho, cara, tipo assim, caminha no fundo do sol, cara, é estranho. Eu vou procurar o vídeo de novo e se encontrar, eu publico lá no meu canal, mas bem engraçadinho. Então, dentro dos osteites, você vai ter esse grupo aqui, que é um grupo considerado fóssil vivo, né? Sarcopterígeo, que são os peixes que têm essa nadadeira lobada com ossos dentro. Então, aqui, ó, continua sendo espículas, a extremidade. Mas aqui, ó, esse ponto de contato com o corpo, aqui tem ossos que nós interpretamos, não só interpretamos, porque a análise embriológica e a análise molecular indica que são genes associados às patas que estão presentes nos tetrápodes. Eu falava mais cedo sobre essa questão dos grupos, né, de excretas nitrogenadas. Então, eu falei sobre as proteínas, mas falei também sobre os ácidos nucleicos. Quando você digerir ácidos nucleicos, e lembra que seu organismo faz isso, porque no sistema digestório, especialmente no duodeno, tanto do suco entérico, que é o suco produzido pelo intestino, quanto no suco pancreático, você vai ter nucleases, né? Tanto ribonucleases quanto desoxirribonucleases. E o papel dessas enzimas é exatamente quebrar nucleotídeos, separar nucleotídeos. Paladinho, para quê? Mano, que eu vou quebrar o DNA de uma outra criatura que eu ingeri, comi alface. Para que eu vou quebrar o DNA contido nas células daquele alface? Ué, amor, se você substituir as suas próprias células, você não lembra que durante o processo de divisão celular, quando for fazer mitose, antes de acontecer a mitose, tem uma fase chamada de intérfase, que é quando o DNA é duplicado. Aí na duplicação do DNA, a gente tem uma estratégia que a gente separa o DNA e nessa separação do DNA, novos nucleotídeos vão sendo acrescentados a cada uma das fitas. Da onde que vem esses nucleotídeos? Das outras criaturas que você comeu e as suas enzimas digestivas desmontaram esses nucleotídeos. Mas, como eu te disse, algumas dessas reações não são completas e acabam formando excretas nitrogenadas. Então tá aqui, ó, a amônia, que é bem mais simples, a ureia e o ácido úrico. Aí, em geral, extremamente tóxico, precisa de muita água para ser eliminado. Pouco tóxico pode ser acumulado em maior quantidade no organismo, precisa de pouquíssima água para ser eliminada, o ácido úrico. Tanto que a excreta das aves e dos répteis, nós vamos chegar nisso aí lá, cara, ele tem cloaca, né? Então ele defeca e urina pela mesma abertura, diferente do nosso, né? A gente tem ânus e tem a saída da uretra. Então, o final do nosso trato digestório e o final do nosso trato excretor são tubos diferentes, né, de saída. Ok. Essas criaturas têm cloaca, que é a mesma coisa que tem lá nos peixes cartilaginosos. Então, você tem dutos diferentes vindo do organismo, mas eles desembocam na mesma abertura, no mesmo buraco. Então, você tem um duto vindo do sistema excretor, outro duto vindo do sistema digestório e um duto vindo do sistema reprodutor. Mas eles desembocam no mesmo orifício, na mesma abertura, e é o que a gente dá a nomenclatura de cloaca. Benditos, esses carinhas aqui vão ter a característica de o cocô dele sai junto com o xixi e é pastoso, extremamente pastoso. Exatamente porque o ácido úrico não depende tanto de água para ser eliminado. Mais para frente, eu já vou adiantar um pouco dessa discussão, mas mais para frente nós vamos relembrar que essa característica é considerada uma adaptação dos répteis à vida na Terra, né, a vida em terra seca, sem depender tanto de água como outras criaturas. Porque eliminando ácido úrico, isso é uma forma de reter água no organismo, tá bom?
E aí, em geral, os mamíferos, como você está vendo aqui, está escrito ureia. É a única excreta nitrogenada? Não sei quem está trabalhando em fisiologia humana com vocês, mas quero lembrar o seguinte: nosso fígado é um órgão que, entre outros papéis, como a metabolização de álcoois e também de gorduras, e também a questão de conversão do açúcar, da glicose em glicogênio, né? E o fígado, ele também está associado ao processamento de amônia em ureia. No nosso organismo, nós encontramos amônia, ureia e ácido úrico. Tanto que algumas pessoas podem ter tanto ácido úrico que ele começa a sedimentar, cristalizar e formar quadros infecciosos infecciosos não, inflamatórios nas articulações. Lembra já ouviu falar de gota? Tá? Então, assim, você tem basicamente, queridos, um cristal de ácido úrico na articulação e aí aquilo vai provocando uma inflamação. Toda vez que você mexe é extremamente doloroso. Então, a gota é provocada por acúmulo de ácido úrico, por exemplo. Então, ureia é a nossa principal excreta nitrogenada, mas não é a única, tá bom? Em geral, os seres que eliminam a amônia são chamados de amoniotélicos, aí tranquilo, né? Facinho, porque a associação é direta com o nome. A única diferença vai ser entre esses dois aqui que tem que ficar ligado, tá? Ácido úrico, uricotélicos. Pronto. E dos ureias, ureotélicos. É um termo geral que é dado, mas, queridos, não dá para estabelecer um termo exato. Essa foto aqui, apesar de ser em preto e branco, é de um livro de ensino superior. Você vai perceber aí, ó, que ele colocou as criaturas que eliminam a amônia. Tem peixe, tem alguns grupos de anfíbios aí, tem rapidito, alguns répteis. Aí no grupo que elimina ureia, também tem répteis, também tem mamíferos, tem alguns tipos de peixes, saca? Então, assim, ó, essa separação, ela não é exatamente ao pé da letra, não. Existem exemplos de criaturas que, inclusive, começam a vida eliminando um tipo de excreta nitrogenada e terminam eliminando outra, como acontece com os anfíbios. Tá? No nossa próxima classe, dentro do fio dos cordados, a gente vai ver isso. Os anfíbios em vida aquática, muita água disponível, é bem comum eles eliminarem a amônia, e à medida que eles vão passando pelo processo de metamorfose, o organismo deles faz com que eles eliminem ureia. Linditos, olha aqui os rins, ó, os tipos de rins que eu estou comentando. Esse aqui é um embriãozinho em estágio de desenvolvimento, tá? Estágio avançado, porque aqui já está a região da cabeça. Aí, olha só, eu tenho o rim que tem dutos diferentes ao longo do corpo da criatura. Esse aqui é o pronéfro, mesonéfro, com essa região aqui intermediária, e o metanéfro, que seria tipo o rim mais desenvolvido, ele está numa região mais inferior do corpo da criatura. Aí, quando a gente fala que o rim de um peixe são rins que são mesonéfros, é que do ponto de vista do desenvolvimento embrionário, ele se forma por essa região do cordão aqui, ó, tá? Aí aqui, ó, cordão nefrogênico, que dá origem ao néfron. É essa ideia. Então, olha a diferença entre eles aqui. Deixa eu mudar minha câmerazinha de lugar. Aí, tipo de rins dos vertebrados. Olha só, o pronéfro tem aqui a cavidade celomática, você tem uma abertura aqui que é o nefróstoma e o canal excretor. Isso aqui é bem o tipo dos plateumintos. Lembra que ele tem as células chamadas de células flama? Tá? Ou chamado também de protonefrídeos. Esse rolê. Aí os rins mesonéfros, você tem o rim mesonéfro, tem aqui também a entrada vinda do celoma, onde vai acontecer a captação, mas você começa a ter essa região de glomérulo aqui, ó, formado, tá? E o último rim deles, que é o metanéfro, que você não tem mais uma ligação entre a estrutura excretora e a cavidade celomática. Aí, todo o processo de regulação, de filtragem, vai acontecer via vasos sanguíneos. Esse aqui é o que acontece com o rim, por exemplo, dos mamíferos, tá bom? Então, é essa ideia aqui. Benditos, em relação à osmorregulação, eu coloquei algumas imagens aqui e eu vou substituir essas imagens porque hoje, dando uma olhadinha antes da aula de vocês começar, eu encontrei uma imagem na internet que ela é mais direta, tá? Ela vai resumir melhor. Então, o pessoal pediu para eu reenviar esse slide aqui, eu vou modificar ele antes de mandar. Você tem dois grandes grupos de criaturas, cara. Assim, ó, os reguladores e
e os conformadores. Os reguladores vão ficar fazendo ajustes para poder manter a homeostase. E os conformadores, eles não fazem esses ajustes. Então, por exemplo, ó, em relação à temperatura, nós somos termorreguladores. Vou te explicar por quê. Nossa temperatura é constante, certo? Mas para poder manter essa temperatura constante, nosso organismo faz uma série de ajustes internos, mexe, por exemplo, na frequência da respiração, da circulação sanguínea, ativa o metabolismo do tecido adiposo marrom, que fica normalmente na parte aqui do tórax, ó, que ele é mais rico em mitocôndrias, e aí faz com que você produza mais calor. Coloca em atividade um hormônio chamado termogenina, que ele, como o próprio nome está dizendo, né, a degradação, a liberação dele induz a produção de calor pelos tecidos. Então a gente é um termorregulador. Peixes, répteis, anfíbios são termoconformadores. A temperatura do ambiente muda, a dele muda também. Abaixou, a dele abaixou. Aumentou, a dele aumentou. Nós somos reguladores porque temos mecanismos internos para regular nossa temperatura para ela não variar conforme a do ambiente. Peixes, anfíbios e répteis, né? Eu deixei as aves de fora porque as aves, assim como os mamíferos, são termorreguladores. Então, você vai ter alguns grupos de criaturas que vão apresentar regulação osmótica e tem grupos de criaturas que não apresentam regulação osmótica. O que eu quero te lembrar? Foi o bate-papo que a gente bateu sobre a amônia. O peixe de água doce, que é o que está escrito aqui, o meio interno dele é mais concentrado que o meio externo, ou seja, o ambiente é hiposmótico, hipo, abaixo, estou com hipotermia, estou com hipoglicemia, açúcar baixo, tá bom? O peixe de água salgada, o ambiente é hiperosmótico em relação ao corpo dele, hiper, muito, nossa, estou hiper agitado, muito, tá bom? Então, a tendência do peixe de água doce é absorver a água do meio, entra a água dentro do corpo dele. Então, cara, com muita água disponível e eliminando a amônia, escreve para mim no chat aí, com muita água disponível e eliminando a amônia, que eu já te contei o tanto de água que ela precisa para ser eliminada, a urina desse peixe vai ser concentrada ou diluída? Manda no chat isso aí para mim. O peixe de água doce vai eliminar uma enzima, ó, uma urina concentrada ou diluída. Ele vive num ambiente em que o corpo dele é mais concentrado do que o meio. Então a água fica entrando dentro do corpo dele. Alguém me mandou no chat e a Karen também respondeu e está certo. Aí os peixes de água doce vão liberar uma urina diluída, porque ele tem abundância de água à disposição. Em geral, o peixe de água salgada, o ambiente é mais concentrado que ele perde água. Manos, para poder perder água, o que ele vai precisar fazer? O seguinte, primeiro, ele vai precisar beber água para repor essa água. Só que a hora que ele bebe água, ele bebe sal junto. Bebendo água e bebendo sal, ele pode desbalancear as concentrações internas do organismo. Então, ele fica equilibrado em relação ao ambiente, pensando em relação ao sal, mas em relação ao equilíbrio salino interno, ele pode se desbalancear. Aí o que esse peixe tem que fazer? Pôr o sal para fora. Peixe de água salgada. Bebeu água, veio sal junto. Ele equilibra a água em relação à questão do ambiente, mas se desequilibra internamente a questão do sal. Aí ele precisa pôr o sal extra para fora. Só que o ambiente do lado de fora já tem muito sal. Beleza? Acompanhou o raciocínio? Ele vai fazer isso por qual tipo de transporte? A eliminação de sal. Por transporte passivo ou ativo? Tem peixe de água salgada. O ambiente dele já tem muito sal. Ele quer botar mais sal para fora.
Então, ele está transportando de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Transporte ativo ou passivo? Isso, cara. Ativo. Ele vai precisar gastar energia porque ele está fazendo um transporte contra o gradiente de concentração. Olha o tanto, cara, que a bioquímica e a fisiologia celular entram aqui no nosso rolê de zoologia, tá bom? Por mais que a gente estude isso aqui para decorar, caras, essa é uma das situações que se você... Caraca, eu esqueci. Se você tiver uma base boa de bioquímica e biologia celular, você refaz o caminho do raciocínio, tá? Então, let's go. Eu coloquei umas outras imagens, comentei com vocês, tá? Mas, rapidito, eu vou comentar alguns desses aqui. Então, tá aqui, ó. Peixe cartilaginoso, eliminando ureia. Aí tem entrada de água pelas brânquias. O bicho também entra água pela boca dele, vem água junto com sal, ele tem que pôr sal para fora, o sal é eliminado de maneira ativa, tá? Aí peixes de água doce e uma grande parte dos anfíbios. Relembrando, eu vou falar sobre isso, sobre os anfíbios um pouquinho mais adiante, mas o anfíbio girino, ele elimina amônia, tá? Aí tá aqui o peixe, eliminando amônia, em alguns casos eliminando ureia, no caso do anfíbio, ele colocou entre aspas aqui, tá? Aí o seguinte, caras, em geral ele não bebe água, por isso eu tô colocando isso aqui, ó, fechado, tá? A água passa por dentro do corpo dele, aqui, ó, saca? Porque é o jeito que ele faz para poder respirar. Então ele faz isso aqui, ó. Ele faz o movimento de drenar a água para poder jogar ela por aqui, mas ele não engole essa água, por isso que ela tá aqui desenhada pontilhadinha. E, como eu te disse, sendo de água doce, a concentração do corpo do bicho é mais intensa do que a do ambiente. Então, entra água pelas superfícies de contato que ele tem com o ambiente. A principal delas, as brânquias. Aí ele absorve água pelas brânquias. Você se recorda, meus amores, você pode já ter visto alguma vez na vida que peixes tipo assim, ó, tubarões, por exemplo, eles... Tubarões não, tucunaré, não, salmão. Pronto, agora sim. Salmão é de água salgada. E aí ele tem um comportamento porque ele nasce em água doce e ele vai para água salgada. E aí no período de reprodução ele retorna, né? Cara, a gente não pesca o salmão quando ele está dentro do rio, primeiro porque ele está indo acasalar, né? Então você comprometeria o próximo estágio, a próxima população. E segundo, queridos, ele fica deformado. Manos, por conta da concentração de sal dentro do corpo dele, à medida que ele sobe o rio, entra tanta água dentro dele que o salmão fica horroroso, de feio, saca? Deixa eu avançar aqui. Essas imagens são imagens de livros de ensino superior, mas como eu te disse, eu encontrei uma outra imagem que eu vou substituir. Vai bater o nosso sinito aqui, para poder finalizar. E aí, a próxima vez que nos encontrarmos, a gente fecha isso aqui e trabalha com anfíbios, tá bom? Muito obrigado a vocês hoje pela companhia. Beijo grande no coração. Espero ter um final de semana incrível. Valeu pela presença aí. Saudadona de vocês, tá bom? Cuidem-se. Bom fim de semana. Total minha, Rafinha. Se cuide, doce. Alô, João. Um abraço, meu irmão. Vitorinha, obrigado. Bom fim de semana. Cuide-se.